Bom, então aqui nessa aula a gente vai falar sobre o modelo do FHS, né, que é o File Hierarchy Standard, que é basicamente um modelo de diretórios dos sistemas Unix-like, né? Ou seja, basicamente todos os sistemas que são baseados no Unix, né, que é da família Unix-like, utilizam esse modelo de estrutura de diretórios. Não são todos os modelos, a gente tem algumas exceções, como é o caso do Gobo Linux, que não utiliza o FHS. A gente tem alguns outros, algumas outras distribuições, como é o caso do Geeks, né, que utiliza o FHS, mas com algumas particularidades. Então, é comum a gente ver isso, né, nas distribuições Linux. A maioria utiliza o FHS, algumas com algumas coisas a mais, outras com algumas coisas a menos. Mas para que serve esse modelo, né? O que é esse modelo? Esse modelo ele é um modelo que é mantido pela Fundação Linux, né, a Linux Foundation, e ele tem um objetivo de facilitar, né, de padronizar, de facilitar ali o uso do sistema, vamos dizer assim, tanto para os desenvolvedores quanto para os administradores. No Windows, por exemplo, um exemplo aqui, deixa meu Telegram aberto aqui. No Windows, por exemplo, é como cada distribuição Linux funciona, no Windows, como cada programa funciona de uma forma diferente, né? A gente não tem muito essa padronização, a gente tem muita competição dos programas no Windows. Cada programa acaba funcionando da sua maneira, né? Como eles bem entendem. O programador vai lá e faz o código para funcionar ali da forma que ele bem entende. É comum ali a maioria dos programas estarem dentro ali do C2 pontos, arquivos do programa, e ali o programador põe da forma que ele quiser. Então você acaba tendo que aprender, reaprender todo programa que você baixa, todo programa que você utiliza. A ideia desse modelo do FHS é justamente acabar com isso, para facilitar o uso do sistema operacional. Porque quando o programador ele vai desenvolver um sistema, ele já sabe aonde que vai cada arquivo. Quando um administrador ele vai estar ali administrando um sistema, ou então um usuário vai estar ali acessando um sistema, ele já sabe onde olhar em cada diretório pelo arquivo que ele está procurando. Então, diferente do Windows, onde a gente tem a representação da raiz do sistema no C2 pontos, aqui nos sistemas Unix-like, que usam esse modelo do FHS, a gente tem a representação do barra, né? Então, a raiz do nosso sistema, onde está todo o nosso sistema, os arquivos de configuração, os arquivos de usuário, são representados pela raiz, pelo barra. Então, sempre que você vê, por exemplo, um barra proc, por exemplo, aqui, quer dizer que a gente tem a raiz do nosso sistema, o barra, e dentro desse barra nós temos um subdiretório, nós temos um diretório, que é o proc. Então, o proc, por exemplo, ele é utilizado para armazenar os processos da nossa máquina. E aqui são armazenados arquivos, vamos dizer assim, virtualizados, né? Por exemplo, se você tirar o HD que tem alguma distribuição GNU Linux instalada e colocar em um outro computador, no Windows, por exemplo, e abrir a pasta proc, você vai ver que dentro dela não tem nada, justamente porque o sistema ali ele não está ligado, e ali só vai existir os arquivos justamente quando o computador está ligado e funcionando. Dentro do barra dev, a gente tem a representação dos dispositivos, né? Então, por exemplo, quando você tem um HD externo, um pendrive, ele que está ligado ali na sua máquina, você vai ter a representação dos dispositivos daquela máquina. A gente vai ver isso melhor na prática quando a gente estiver dando uma olhada ali no nosso sistema. A gente tem também o barra boot, que é justamente onde estão armazenados as informações ali do kernel do nosso sistema, o grub, como a gente instalou ali o Ubuntu, vocês viram o grub funcionando, tudo isso fica dentro do barra boot. O barra bin é onde estão os binários essenciais
para o funcionamento daquele sistema, né? Então ali dentro a gente vai ter os comandos como o ls, se você já está habituado, o cd, todos os binários, todos os executáveis que são essenciais para o funcionamento daquele sistema. Dentro do /sbin é basicamente a mesma coisa. A gente tem todos os binários que são essenciais para o funcionamento do sistema, porém são binários próprios para administradores, né? Ou seja, normalmente o usuário root vai ter acesso àqueles binários. Dentro da lib, nós temos as bibliotecas que esses binários utilizam. Dentro do /etc, a gente tem normalmente os arquivos de configuração. Lá dentro vão estar os arquivos de configuração dos programas, dos pacotes que você baixa, que você está usando, arquivos de configuração do próprio sistema operacional, como as configurações do usuário. Então, todas as configurações dos programas que estão rodando ali naquela máquina, você vai encontrar dentro do diretório etc. O media, o /media, é o diretório utilizado para montagem de HDs externos, de discos que estão na sua máquina, às vezes um disco de rede, por exemplo. O /mnt, ele funciona basicamente da mesma forma, só que são para dispositivos que são considerados temporários. Então, por exemplo, vamos supor que a gente pluga um pendrive e vai fazer uma ação rápida com esse pendrive, a gente vai plugar ele ali, fazer qualquer coisa com ele, a gente monta ele normalmente no /mnt, que é um diretório ali que fica vazio, só esperando ser utilizado para montagem de algum arquivo, para algum dispositivo ali de mídia temporário. O /root é justamente o diretório de usuário do superusuário. No Windows a gente tem ali o administrador, aqui no Linux a gente tem o usuário root, que é considerado o superusuário, né? O usuário com todos os privilégios da máquina. E logo embaixo a gente tem o /home, que é onde estão os diretórios dos seus usuários. Por exemplo, aqui na minha máquina eu tenho um diretório que é o /home /messias, que é justamente onde estão todos os meus arquivos, onde estão os meus arquivos PDF, os arquivos das aulas aqui que eu estou gravando, que é onde é o diretório do meu usuário. Então veja aqui que o ele também pode ser utilizado para separar dois diretórios, né? Então, por exemplo, aqui no /home /messias, o primeiro ele representa ali a raiz do meu sistema. Então aqui eu estou dizendo que na raiz do meu sistema eu tenho uma pasta chamada home, e dentro dessa pasta home eu tenho uma subpasta chamada messias. O /temp ele é para arquivos temporários. Normalmente ali você vai encontrar arquivos de cachês, de programas. São arquivos temporários que você vai utilizar ali de forma temporária, como o próprio nome já diz. O /var ele costuma ter arquivos variáveis, né? Um exemplo de arquivos variáveis que fica dentro do /var e dentro de um subdiretório no /var, que é o /var log, que são justamente os logs do nosso sistema, né? São arquivos essenciais que a gente utiliza para resolução de problemas, né? Porque a forma de resolver problemas é sempre visualizando os logs, né? Acontece qualquer problema, seja no servidor web, seja no seu próprio sistema, dentro do /var /log, ali você vai encontrar tudo. Às vezes você baixa um programa, um executável, ele vai estar ali dentro do /var /log. Também é utilizado, como a gente vai ver, como diretório padrão de web server, como a gente vai ver mais futuramente quando a gente for instalar e configurar o nosso servidor web. A gente agora tem também dentro do /usr, né, alguns subdiretórios, como por exemplo o /usr bin, que ficam arquivos binários executáveis, só que não são essenciais para o funcionamento daquele sistema. E a mesma coisa a gente tem para o sbin, que são arquivos binários administrativos que não são essenciais para o funcionamento daquele sistema. A gente também tem o /lib, que vão ficar ali as bibliotecas que dependem daquele sistema. E um diretório muito curioso é o /share. O que é o /share? Ele é onde ficam os arquivos independentes. Porque veja, os binários, todos os binários ali que a gente tem dentro do sistema, eles são dependentes da arquitetura do seu sistema. Então, por exemplo, quando você compila
um programa, um código para se tornar um executável para, por exemplo, para uma arquitetura de 64 bits, por exemplo, aquele executável ele só vai funcionar em sistemas com 64 bits. O mesmo vale para outras arquiteturas, como 32 bits, ARM, né, quer dizer, ART é um outro distro, como ARM. Então, é isso que quer dizer dependentes. E os arquivos que estão lá dentro são arquivos independentes, que vão funcionar independente da sua arquitetura. Um exemplo disso é o barra USR share doc, que é onde ficam as documentações daquele programa. A gente também tem o USR share main, que é justamente onde ficam os manuais ali daqueles programas. Normalmente, quase todos os programas que a gente baixa aqui no nosso sistema, ele vai ter um manual explicando como que ele funciona, tudo certinho, né? E veja, a ideia disso aqui é justamente facilitar, porque quando você entende como que funciona a estrutura de hierarquia, como que funciona a estrutura de diretórios, fica muito mais simples. Porque quando você quer caçar alguma coisa, às vezes você baixa um programa ali, um serviço que você nunca utilizou e você quer, seja resolver algum problema, que está acontecendo com aquele serviço, ou então mexer nas configurações daquele serviço, daquele programa, você já sabe justamente onde procurar, porque você vai ter um padrão. Então fica muito mais simples de trabalhar. Mas eu vou mostrar um pouco disso na prática, até para a gente dar uma navegada pelo sistema. Agora, antes da gente de fato aprender alguns comandos mais básicos. Então eu vou pegar aqui o terminal para a gente dar uma navegada aqui no sistema e dar uma explorada. Bom, então aqui eu já estou com o meu terminal aberto. Então, o primeiro comando que eu vou mostrar aqui, o mais simplesinho de todos, um dos mais simplesinhos de todos, é para visualizar o diretório atual, né, que é o pwd. O pwd, ele simplesmente exibe o diretório atual onde eu estou logado aqui com o meu terminal. Isso também pode ser visualizado aqui nesse interpretador de comandos aqui padrão. Ele já me mostra o diretório atual que eu estou depois aqui desses dois pontinhos aqui, ó, que é representado atualmente como um tiozinho. O tio, ele representa justamente o diretório atual. Por exemplo, eu vou aqui alterar o meu diretório e vou lá que é pro barra, igual eu mostrei que é a raiz do meu sistema. Eu posso usar o cd barra. Eu vou lá pro barra. Dei o cd barra. Se eu rodar o pwd, eu voltei lá pro barra, para a raiz do meu sistema. E eu posso dar um cd também, tiozinho, que é o quê? Que representa o meu home. Eu vou automaticamente pro meu home. Se eu tiver logado com o usuário Messias, eu vou pro barra home Messias. pwd. Se eu tiver logado com outro usuário, eu vou pro diretório home daquele outro usuário. Então, por exemplo, eu vou limpar aqui o meu terminal. Eu posso limpar aqui com o Ctrl L ou com o comando clear, certo? Então eu vou lá pro meu barra, cd barra, e vou dar um ls. Aqui eu já consigo ver toda aquela estrutura que eu tinha apresentado, né? A gente tem o bin, a gente tem o dev, o boot, o home, o cd, temos o proc, temos o media. Por exemplo, eu posso entrar dentro do barra bin, cd. Repara uma coisa, como eu já estou aqui dentro do barra bin, eu posso entrar tanto usando o caminho absoluto. Como que é o caminho absoluto? Você lembra que eu falei barra bin? Então eu posso fazer cd barra bin. Eu entrei dentro do diretório barra bin. E aqui no meu próprio interpretador ele já mostra. Se não mostrar, pwd, eu vejo o diretório que eu estou. Se eu der o ls, aqui a gente vai ter os programas essenciais desse sistema. O próprio ls ele está aqui dentro. Se a gente caçar ele aqui, ó, o próprio ls ele está aqui dentro. Então aqui a gente vai ter diversos binários, né, que são utilizados aqui para o uso do sistema. Eu posso voltar lá para o barra, usando o cd barra aqui. Se eu der o ls novamente, eu posso entrar agora, por exemplo, dentro do barra tc, onde eu vou ter os arquivos de configuração da minha máquina, cd tc. Repara que agora eu estou usando o caminho relativo,
eu não estou passando o barra. Por quê? Porque eu já estou no barra, então eu não preciso passar o barra de novo. Eu posso passar só o diretório que eu quero entrar. cd etc. Entrei dentro do diretório etc. Posso listar. Aqui a gente tem vários arquivos de configuração. Por exemplo, um arquivo de configuração muito interessante, que a gente vai ver inclusive depois em alguns ataques, é o PSWD, que é um arquivo padrão que vai ter basicamente em toda a distribuição GNU Linux, né? Por exemplo, eu posso dar aqui um cat PSWD. Ele, deixa eu ver se eu consigo achar ele. Ah, tá aqui, ó. PSWD. Que é o quê? Esse arquivo aqui é o arquivo de configuração dos meus usuários. Então, por exemplo, aqui eu tenho vários usuários, a maioria deles usuários do próprio sistema. E aqui nessa máquina eu tenho 2 usuários, que são usuários mesmo que eu posso logar. O primeiro aqui listado é o usuário root. Né? Aqui eu tenho o bash, que é o interpretador de comandos desse usuário. Aqui eu tenho o diretório home desse usuário, o nome desse usuário, o grupo do usuário. Se eu descer aqui embaixo, eu tenho do meu usuário também. Eu tenho o meu usuário padrão, eu tenho o diretório home do meu usuário, eu tenho qual que é o interpretador de comandos do meu usuário, que é o bash. Tem um outro arquivo também interessante aqui dentro, que é o host name. Olha aqui, dentro desse arquivo hostname, eu tenho exatamente o nome da minha máquina, né? Então, tipo assim, o nome do host aqui da minha máquina, ele fica aqui dentro desse hostname. Eu posso voltar lá para o meu barra, da ULS aqui. Eu posso olhar também o barra proc, que é onde ficam os processos do meu sistema. cd proc, da ULS aqui. E repara que aqui, ó, eu tenho todos esses processos aqui, todos esses arquivos aqui, são uma espécie de virtualização. Eles só existem quando a minha máquina está ligada. Se eu desligar aqui o computador, tirar o HD e pôr em um outro computador, por exemplo, com um cabo USB ou com um leitor de HDs externo, e acessar essa pasta aqui dentro não vai ter nada. Justamente porque o sistema está desligado. E aqui os sistemas, os arquivos só existem quando o sistema está ligado. Por exemplo, esses números aqui, eles representam os processos que eu tenho abertos, como por exemplo, o meu terminal. E tem outros processos também em background. Eu posso olhar um arquivo interessante aqui. Deixa eu ver se eu bato o olho nele aqui. Aqui, ó, CPU info. Eu posso dar um cat CPU info para ver as informações do meu processador. Então, por exemplo, aqui eu tenho as informações do meu processador. E dependendo do... Caso você esteja em uma máquina virtual, por exemplo, igual eu estou aqui em uma máquina virtual, mas dependendo da máquina, do virtualizador que você estiver usando, é o VirtualBox, por exemplo, aqui ele pode estar mostrando um outro processador, justamente porque é um processador virtualizado, que no caso ele está mostrando é o meu processador real mesmo. Eu posso ver um outro arquivo interessante aqui dentro, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é para listagem justamente dos meus discos. Eu não lembro o nome dele de cabeça, mas se eu ver ele aqui, eu vou... Aqui, ó, o partitions. Eu posso dar uma olhada nesse arquivo aqui, que é onde fica a representação ali das partições, dos meus discos, né? Partitions. Aqui ele não está muito visível, vamos dizer assim, para humanos, né? Mais para computador, para outros programas visualizarem. Mas aqui eu tenho, por exemplo, os meus discos, né? Eu tenho o VDA, o VDA1, o VDA2, o tamanho desse disco. Eu posso voltar aqui para o meu barra. Eu posso dar uma olhada lá no SBIN também. O SBIN é onde ficam os arquivos essenciais para a administração do do sistema. Aqui eu tenho o iptables, que é um... Putz, a palavra sumiu da minha cabeça. Que é uma espécie de firewall, né? Deixa eu ver se eu acho um outro programa aqui mais conhecido.
Tem o FDiscs, que é justamente para listagem dos discos. Aqui ficam as ferramentas essenciais para a administração do nosso sistema. Eu também posso dar uma olhada lá no /var_log que eu falei, que é onde ficam os logs do meu sistema. Repara que agora eu já estou usando, ao invés de ir lá para o barra, depois acessar o var, depois acessar os logs, eu vou fazer tudo direto. /var_log, vou dar o ls. E aqui eu tenho, por exemplo, o log de autenticação, onde mostram os usuários que fizeram autenticação nesse sistema. Posso dar uma olhada nele. Aqui, terminal. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui, só para visualizar melhor. Então aqui mostra, por exemplo, deixa eu ver se eu acho quando eu fiz login aqui. Em algum lugar aqui vai estar quando eu fiz login aqui com essa máquina. Aqui, ó, uma nova sessão foi aberta com o usuário Messias, né, que fui eu logando aqui com o meu sistema. Aqui também mostra as autenticações remotas, né, com SSH e tal. A gente tem os logs de boot do sistema, das vezes que ele foi bootado. Como eu aqui não tenho os logs do sistema, que são os logs do sistema, syslog. Essas informações são arquivos muito importantes quando a gente está resolvendo erros, né, analisando. A gente vai dar uma aprofundada melhor em logs quando a gente fizer a instalação do nosso web server. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante para mostrar. O /dev, igual eu falei, ele é uma representação dos dispositivos que eu tenho dentro aqui da minha máquina. Por exemplo, dev, eu vou apertar o tab. Na verdade, eu vou só fazer assim mesmo. Então aqui eu tenho todos os dispositivos. Se eu der uma olhada, entre eles está o meu HD principal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pendrive aqui. Na verdade, eu já tenho até um pendrive aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui. Vou redirecionar um USB. Deixa eu achar esse. Agora repara que aqui dentro eu vou ter agora o meu pendrive, que vai ser o S. Acho que esse USDA aqui. Eu vou remover. Eu posso, para não mostrar muita coisa de uma vez, só para verificar se é ele mesmo, eu vou remover ele agora. Só para ver se esse era realmente o meu pendrive. Mas tinha um outro comando, eu posso até mostrar o comando aqui também. Ó, repara que agora eu já não tenho nada. Porque eu tenho que fechar isso aqui. Repara que agora eu já não tenho o SDA igual eu mostrei antes. É igual tinha antes, né? Já não tem o SDA. Quando eu coloquei o SDA, ele interpretou o meu pendrive como esse arquivo aqui. Se eu quisesse montar o meu pendrive para trabalhar em cima do meu pendrive, às vezes gravar um arquivo, formatar ele estaria aqui dentro. Eu poderia trabalhar com ele através dessa representação aqui. Então isso aqui eu recomendo vocês darem uma explorada no sistema, brincar aqui, justamente para você ter uma ideia de como que ele funciona, dos arquivos que ele possui aqui. Na próxima aula a gente vai ter uma ideia melhor dos comandos básicos do sistema.